Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu abro essa edição falando de vacinação contra o coronavírus. A Prefeitura de São Paulo começa a vacinar na tarde desta segunda-feira as pessoas que estão com a segunda dose da AstraZeneca em atraso. A capital recebeu do governo estadual 165 mil doses da Pfizer no sábado. A aplicação das doses deverá ser feita após as 15 horas, que é quando os postos já devem ter sido abastecidos. Poderá se vacinar quem estiver com a dose de AstraZeneca vencida entre os dias 1º e 15 de setembro. E o Brasil já contabiliza 586 mil vítimas do coronavírus. A média de mortes segue em queda e completa 5 dias abaixo de 500 óbitos diários. O Brasil confirmou mais 293 mortes por coronavírus de um dia para o outro. O total subiu para 586.851 vítimas da doença. Também foram registrados mais 10.615 novos casos em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são mais de 20.999.000 diagnósticos confirmados. A média de mortes caiu mais uma vez em 7 dias seguidos e é de 460 vítimas diárias. Está abaixo de 500 óbitos há 5 dias. E a média móvel de novos casos está em 15.571. Também apresenta tendência de queda há 14 dias. E o Ministério da Saúde informou que 5 estados não registraram mortes por Covid-19 em 24 horas. São eles Acre, Amapá, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 211 milhões de doses de vacinas contra a Covid e mais de 2.773.000 doses de vacinas foram aplicadas entre sábado e domingo. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 138.121.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso equivale a mais de 64,75% da população, enquanto mais de 73.189.000 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única. O resultado representa 34,31% dos brasileiros. O estado que mais aplicou a primeira dose foi São Paulo, com cerca de 76,16% da população. O Rio Grande do Sul vacinou 67,91% dos habitantes com a primeira dose e em população totalmente imunizada, o Mato Grosso do Sul lidera com 48,89%. E a agência reguladora britânica informou que as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca podem ser usadas como reforço contra a Covid. No Brasil, essas doses são indicadas para idosos e pessoas com imunidade comprometida. A agência que regula o uso de medicamentos no Reino Unido aprovou a inclusão das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca nos programas de doses de reforço contra a Covid-19. A mudança regulatória foi confirmada, mas sem especificar os grupos de pacientes que a aprovação envolve. Em agosto, o ministro britânico da Saúde informou que um esquema para reforçar a eficácia vacinal começaria em setembro, com os mais vulneráveis no começo da fila. No Brasil, alguns estados já começaram a administrar a terceira dose, mas o calendário do Ministério da Saúde prevê que essa nova etapa comece na próxima quarta-feira em todo o país. Os 2 primeiros grupos a receberem a dose extra serão os idosos com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade, os imunossuprimidos. O Ministério informou que a imunização deve ser feita preferencialmente com uma dose da Pfizer ou, de maneira alternativa, com a vacina de vetor viral da AstraZeneca ou da Janssen. Agora vamos conferir a previsão do tempo, que hoje vai continuar seco, mas ainda pode chover em algumas regiões do sul e norte do país. Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, a mínima hoje é de 23, com máxima de 29 graus. Em Feijó, no Acre, a máxima hoje é de 34 graus.
Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem mínima hoje de 19 graus e máxima de 31 graus. Já em Curitiba, no Paraná, a máxima é de 32. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o tempo fica bem mais quente, com máxima de 27 e podendo chegar a 39 graus. No destaque internacional, o ministro do Ensino Superior do Afeganistão informou que os talibãs vão permitir que as mulheres estudem na universidade, mas com uma condição: elas devem ficar separadas dos homens. A confirmação da permissão para mulheres estudarem ocorre no momento em que o Ocidente acusa o regime talibã de querer negligenciar a educação. Para o ministro, a educação mista foi imposta pelo governo pró-Ocidente dos últimos 20 anos, apesar de universidades solicitarem aulas separadas para mulheres e homens. O novo governo talibã anunciou na semana passada que permitiria que as mulheres estudassem na universidade sob condições estritas como usar véu completo. O anúncio preocupa algumas instituições de ensino do país que afirmam não ter meios materiais e financeiros para se adequar à separação de alunos por gênero e que isso pode estimular os alunos a deixar o Afeganistão para estudar no exterior. A Unesco afirmou que a educação afegã está em perigo com os talibãs e alertou para os riscos de uma catástrofe geracional que poderia afetar o desenvolvimento do país por anos. Para encerrar, a União Internacional para a Conservação da Natureza aprovou um pedido para a proteção de 80% da bacia amazônica até 2025. Mamadou Diallo, membro da presidência da Assembleia durante os debates, afirmou que a moção apresentada pelos grupos indígenas foi aprovada por 100%. A proposta pede aos Estados-membros da UICN que se comprometam a proteger, conservar e administrar de forma sustentável pelo menos 80% da Amazônia até 2025. Isso seria feito em colaboração e reconhecendo a liderança dos povos indígenas na Amazônia, garantindo seu consentimento livre, prévio e informado. As resoluções não são juridicamente vinculantes para os Estados-membros, mas servem em geral para orientar as políticas ambientais. 9 países e territórios compartilham a bacia amazônica, considerada uma das áreas do planeta com maior biodiversidade. Esta moção foi a primeira e grande entrada dos grupos indígenas nos debates da União. Na discussão final, seus votos são agrupados junto com os das ONGs e as moções aprovadas viram resoluções. Fundada em 1948, a UICN é uma organização pouco comum, com estados, ONGs e agora povos indígenas em pé de igualdade. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com outras informações. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.